Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sua família seja encontrada bem, você também. Eu quero perguntar para você, na verdade, se você já ouviu a expressão que aquilo que a gente acha importante, aquilo que a gente considera importante, a gente cuida bem, não é verdade? A gente quer pertinho da gente. Se você considera a sua família importante, você faz de tudo para poder tê-la pertinho de você, para que o ambiente seja legal. Se você considera o trabalho importante, você faz de tudo para que aquele lugar seja um lugar bacana para você participar. A verdade é que aquilo que é importante para nós gastamos energia, investimos tempo, consideramos como alguma coisa que merece a nossa atenção. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o que é mais importante para você e para mim, baseado numa conversa que Jesus teve maravilhosa com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. Estamos na semana 45 do Circuito Bíblico, conversando aqui no nosso estudo bíblico. Então eu quero ler apenas um versículo e depois eu trago o contexto para você e trago também as aplicações do que nós vamos conversar hoje. Capítulo 4, eu só lerei o versículo 28 e vou saltar algumas coisas e falar da história em si, que talvez você conheça, se não, eu vou falar um pouquinho dela. Capítulo 4, Evangelho de João, versículo 28, diz o seguinte: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, lê comigo aí o versículo 29 também. Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Irmãos, aqui, depois do capítulo 3 do Evangelho de João, que foi o encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus ali ele revelou para um religioso o que era preciso fazer para alcançar a vida eterna. Ali, ele revelou para um religioso o princípio fundamental do ser humano que deseja se reconectar com Deus, crendo em Jesus Cristo como o Filho de Deus, como nosso resgatador. Crer nele significa nascer de novo, ao invés de nascer de Adão, homem natural, pecador, nasceria de novo se convertendo a Cristo Jesus, reconhecendo-o como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A partir dessa consciência, desse lugar de conversão de direção, a pessoa então nasce de novo. Não nascer de modo natural, obviamente, mas nasce do Espírito. Nasce então de Deus, nova descendência, não mais do homem natural, mas agora o homem espiritual nascido em Jesus Cristo. E então, Jesus, ele segue o seu caminho com os seus discípulos e passa por uma cidade samaritana. E ali, num sol quente de meio-dia, ele para num poço para pegar água, enquanto que os seus discípulos vão andar lá na cidade para ver se arranjam comida. Jesus para ali. Obviamente, Jesus tinha um propósito pelo qual ele parou naquele poço, que era esse encontro com a mulher samaritana. A mulher samaritana era alguém que era excluída socialmente, especialmente por alguém judeu. Jesus, sendo judeu, ele não falaria com ela. Jesus sequer se dirigiria a ela, não pararia para falar, para conversar, para estar no mesmo lugar que ela. Jesus, sendo judeu, ou qualquer outro judeu, jamais estaria naquela cidade samaritana. Mas Jesus foi ao encontro daquela mulher. Ele, naquele lugar, ele começou então a conversar sobre a vida e sobre o reino de Deus. Depois que Jesus conversa sobre a vida dela, conversa sobre o reino de Deus, falando sobre adoração, ele se revela a ela como o Cristo. No versículo 26 do capítulo 4, é esse ápice onde Jesus se revela como o Cristo. E aí ele fala
Eu sou o Messias. Versículo 26, capítulo 4 de João. Eu que estou falando com você. Repare bem, Jesus está revelando o seu caráter messiânico a uma mulher com uma vida questionável, sendo ela samaritana, num sol de meio-dia, numa cidade samaritana. Jesus, de fato, é alguém que quebrou a banca. As apostas não eram para alguém ser o Messias, o Salvador do mundo, vir ser personificado em alguém que iria aos pecadores, aos pobres, aos coxos, não viria montado no seu cavalo branco para romper com Roma e salvar o povo de Israel na terra. Ele veio alguém para salvar a humanidade, também a Israel. Ele fez muitas coisas inesperadas. Ele veio para os que estavam doentes, para os perdidos. Ele veio para aqueles que não tinham esperança. Ele veio para uma mulher de caráter questionável, sendo ela samaritana. Jesus, ele veio para mim e para você, gente como nós, que não mereceríamos o favor de Deus por qualquer ato de bondade que tivemos, ou por quão bons somos. Ele veio para gente como nós, sabendo que inclusive nós o rejeitaríamos. Que por tantas vezes ao longo da nossa jornada o negamos pelas nossas atitudes. Jesus veio não para responder à sociedade. Ele veio em resposta às profecias. Ele veio em resposta, ele é a resposta de obediência a Deus, que o enviou para que pudesse então, o hiato, a distância que havia entre Deus e os homens fosse rompido. Esse é Jesus. O Jesus revelado a essa mulher. O Messias revelado na pessoa de Jesus a uma mulher no poço. Chega então o versículo 27, onde agora os discípulos aparecem, voltam à cena desse momento, e eles encontram Jesus conversando com a mulher. Pensaram, mas não perguntaram por que ele estava conversando com ela. Como Jesus veio e surpreendeu a todos por seu jeito, pela mensagem que carregou, ninguém o entendia. O que Jesus fazia era inesperado. Jesus, ele agia de acordo com o que o Pai mandava. E como Deus amou o mundo inteiro, ele veio para todos. Agora, todos aqueles religiosos, aqueles que sabiam do judaísmo, que esperavam o Messias, não conseguiam compreender os movimentos de Jesus Cristo, do Messias Jesus. Então, quando eles chegaram, o versículo 28 nos traz a expressão que a mulher deixa o seu cântaro, que é o seu pote de água, ela foi para lá, nesse horário, provavelmente por conta de quem ela era,
não se pega água num sol escaldante, num sol de meio-dia, numa região deserta, quente demais. E ela foi lá provavelmente para estar sozinha e não ficar ouvindo de outras pessoas a respeito do que ela fazia. Então ela foi lá. Ela foi para isso. Ela foi para pegar água. E o relato bíblico nos mostra que depois do encontro com Jesus, ela deixa de lado, deixa para trás o seu cântaro, aquilo que era importante para ela, aquilo que era fundamental para a sua subsistência, para fazer tudo o que precisava na sua casa, deixa o seu cântaro e vai para a cidade. E na cidade, ela diz o que aconteceu. E usa uma estratégia sensacional, que eu gosto demais. A estratégia dela é: olha, aconteceu isso comigo. Será que ele não é alguém importante? Ela faz uma pergunta para as pessoas, para despertar nelas a curiosidade. E aí então, essas pessoas podem então ir atrás do Cristo, ir atrás de Jesus, para poder fazer as suas próprias perguntas, para poder ver com seus próprios olhos se aquilo que aquela mulher experimentou é de fato alguma coisa que pode ser experimentada pelos outros. Essa mulher foi, claro, usada por Deus, mas ela foi muito estratégica. Ela falou do que viu, ela falou do que ouviu, do que aconteceu com ela. Isso nada mais é do que um testemunho de que aquilo que nós vimos e ouvimos, nós falamos. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo desceu, na verdade, esse capítulo 1, versículo 8 é a promessa de Jesus sobre os seus para esperarem descer o Espírito, e ele diz: olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber poder para testemunhar em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhar é isso que essa mulher fez. Ela se relacionou com Jesus, ela conversou com Jesus. Depois de conversar com Jesus, de ter a experiência com Jesus, depois de se converter ao Cristo, não de entender toda a história, não de entender todo o Evangelho, não de entender tudo o que ela poderia entender ou conhecer de Deus, não. É à medida que ela experimentou de Jesus, ela já saiu para a cidade, encantada pela transformação, apaixonada pelo que viveu, completamente quente pela experiência com o Cristo, e falou do que viu e ouviu. Despertou a curiosidade nos outros, para poderem então eles mesmos experimentarem, ver e ouvir do próprio Cristo. Receberão poder para serem testemunhas, nada mais é do que, empoderados pelo Espírito, falarmos do que vimos e ouvimos de Deus, da experiência com Jesus. Não é todo o conhecimento sobre Jesus que eu derramo sobre os outros. Não é esperar eu estar completamente cheio e satisfeito de Deus, cheio de experiências maravilhosas para poder compartilhar com as pessoas. À medida que eu tenho um pouco do Cristo, eu partilho do pouco que eu tenho. A partir da minha primeira experiência com Cristo, eu já partilho com os outros da minha primeira experiência com Cristo. Testemunha em Jerusalém, no seu primeiro ciclo de relacionamento, Judéia e Samaria, um pouco mais distante, e até os confins da terra, para todos que você nem conhece. Deixa eu tirar algumas lições daqui. O que eu vejo nesse texto, e claro, a partir do versículo 1 do capítulo 4 de João, que é toda essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, é que Jesus foi até ela.
Jesus que a buscou. Trazendo isso para você e para mim, Jesus sempre está vindo na nossa direção no poço. Jesus nos encontra nos poços da vida, onde vamos escondidos, para que ninguém nos veja, para evitar os olhares, onde não queremos confusão com ninguém, só queremos ficar sozinhos. Nesse lugar, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, para sentar com a gente, para poder conversar com a gente. Jesus, ele vem ao nosso encontro, assim como ele foi ao encontro da mulher. Vejo no texto também que Jesus não só a buscou, mas Jesus, primeiramente, logo em seguida, depois que ele senta e pede água, Jesus a confronta sobre a sua realidade de pecado. É assim que ele faz com a gente também. Ele nos busca por amor, por misericórdia graciosa. Graças a Deus por isso. Mas quando ele senta conosco, o seu olhar já é confrontador. Ele vai nos confrontar com a nossa realidade de pecado. Se somos estes que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida que não é aprovável, ele vai nos apontar esse lugar para que a gente seja transformado pela sua presença. Jesus não só nos busca, mas ele nos confronta para que haja transformação de vida. Porque o encontro de Jesus conosco no poço não é para que a gente descubra que ele é o Cristo. É para que haja mudança de vida. E tendo mudança de vida, para que haja testemunho de que ele é o Rei dos Reis. Depois que Jesus a confronta, no texto eu vejo que ela começa então a fazer perguntas para Jesus. E é muito legal esse lugar, porque muitas pessoas acham que a gente não pode fazer perguntas para Deus. Muito pelo contrário, irmãos. Nós fomos criados com inteligência, com vontade. Isso é para ser levado tudo para Deus. Então, se eu tenho dúvidas, eu vou perguntar para o meu pai. E o meu pai tem a alegria de conversar comigo. Ele tem a alegria de responder minhas perguntas. Claro. Porque ele quer que o seu filho o conheça. Então, quanto mais perguntas eu faço, mais eu o conheço. Porque ele nos responde. Assim como Jesus respondeu àquela mulher, ele está disposto hoje a nos responder. Sempre com muita paciência. Sempre com muito carinho, porque ele sabe o tamanho dele, ele sabe que ele é grandioso, que ele é poderoso demais, e sabe que nós somos limitados. Então ele fala como um pai fala para uma criança, a gente fala de um jeito que a criança consegue entender. O Senhor responde às nossas perguntas. Jesus aqui no texto, ele se revelou àquela mulher. E ele hoje se revela a nós. O Cristo é revelado a nós. Ele quer ser conhecido. Por isso que ele quer que a relação entre nós e ele aconteça. Não é sobre irmos à igreja ou a uma célula. É sobre nos relacionarmos com o nosso Salvador. Fazermos perguntas, sermos confrontados, chorarmos tantas vezes, sorrirmos tantas outras. Relacionamento. Ele quer se revelar a nós. E aí a consequência disso foi que aquela mulher largou o seu cântaro. Ela largou o que era fundamental para ela. Ela largou o que ela ia fazer. Ela abriu mão da sua própria vontade. Ela abriu mão da sua necessidade da água e foi cumprir a sua missão. Tamanho foi
quão revelador que foi esse encontro com Jesus Cristo. Ela largou tudo. Ela largou o que era importante para não abrir mão daquilo que é fundamental. Ela abriu mão do cântaro, que é importante para ela, para cumprir a missão dela de testemunhar, que é fundamental para a sua vida. Ela estava cheia de Jesus. Ela estava cheia da revelação. E ela foi partilhar com seus concidadãos. Ela largou o seu cântaro e foi pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Você e eu precisamos entender que o Evangelho é sobre nós entendermos o que é importante, o que é fundamental para nós. Se é a nossa subsistência, se é nosso cântaro com água, ou se é fazer a vontade de Deus para nós. Aquilo que é importante nós cuidamos, nós damos tempo, nós nos dedicamos. Aquilo que não é importante, a gente deixa de lado. Se o Senhor Jesus é importante, se pregar o Evangelho é importante, se você está cheio dele, abre mão do seu cântaro e vai cumprir a sua missão. Abra mão daquilo que você gosta demais e vai cumprir a sua missão. Vai pregar o Evangelho em Jerusalém, em Judéia e Samaria, vai pregar o Evangelho até os confins da terra, vai testemunhar daquilo que você conversa com Jesus. Por favor, abre mão daquilo que você gosta, abre mão daquilo que você considera importante para viver aquilo que é fundamental. Afinal, o que é mais importante para você? É viver a aprovação com Jesus ou ser aprovado pelas pessoas? Conquistar tudo aqui ou viver eternamente com Ele? Arrancar dele, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, bora fazer festa. Ou afasta de mim vocês, que eu nunca conheci vocês. Vocês fizeram um monte de coisa na igreja, mas eu nunca os conheci na intimidade, porque vocês não se importavam com um relacionamento comigo. Aquilo que é importante, a gente prioriza. Quem não abre mão de tudo por causa do Evangelho não prega o Evangelho. Somente aqueles que abrem mão de tudo têm tudo para pregar o Evangelho. Lucas 9, Jesus ensina que se nós não estivermos dispostos a diariamente, repito, diariamente tomarmos a nossa cruz, nós não somos discípulos de Jesus. Se não estivermos dispostos a tomar a nossa cruz, negando a nós mesmos, todos os dias, não somos considerados discípulos de Jesus Cristo. Se Jesus é importante, se o Evangelho é importante, se Jesus faz parte do relacionamento com você e você com Ele, priorize-o e priorize a sua missão. Dessa maneira, o mundo saberá que você é de Jesus, que você é um verdadeiro discípula de Jesus Cristo, pregando o Evangelho em todo lugar. Na Judéia, seu primeiro círculo de amizades, família. Em Jerusalém, primeiro círculo de amizade e família. Judéia e Samaria, o círculo um pouco maior. E até os confins da terra. A minha oração é que o Senhor queime o seu coração para que você seja como essa mulher que sai imediatamente falando do Cristo para todas as pessoas, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima.